Rapaz, quem não gosta da Disney, não é mesmo? Clássicos como Pequena Sereia, Rei Leão, Aladdin, Estranho Mundo de Jack, Toy Story. E se tudo isso separado já é de arrepiar os cabelinhos do ouvido e fazer marmanjos de 30 anos se debulharem em lágrimas como se tivesse acabado de ser enganado pelos pais recebendo uma caixa de PlayStation, mas na verdade lá dentro tinha 2 pares de meia, 3 cuecas e um tijolo pra fazer peso pra você se sentir assim, que realmente você vai abrir um videogame, mas quando você abre, é um mais roubo! Tem que me controlar, sério. Então imagina tudo isso junto num mesmo universo, com uma história mega profunda, cheia de metáforas e de lições de vida sobre controlar o egoísmo, as emoções negativas e o poder que a amizade pode ter na sua vida e fazer a diferença. Afinal, a gente tá falando que tem Disney no meio, então tem que ter o poder da amizade. E é isso que Kingdom Hearts representa. Uma mágica e improvável combinação dos personagens mais queridos das nossas infâncias, uma história profunda que vai bugar um pouco a sua cabeça, porque às vezes tem vários plot holes e não faz muito sentido, e personagens do Final Fantasy. Agora, se você é um daqueles que ficou empolgadaço com a ideia de voar pelos céus de San Francisco nas costas do Baymax, enfrentar um Kraken com o Jack Sparrow, ou até mesmo mandar aquele Let It Go com a queridíssima Elsa, mas se você tem medo de entrar na série sem ter jogado ou assistido os 13 títulos espalhados em mais ou menos 8 plataformas, ou é um fã de longa data, não lembra nem o que tomou no café da manhã de ontem e tá meio que assim esquecido, né? Porque afinal de contas, 13 anos esperando pelo último jogo da série. Não temam, inocentes cidadãos de Traverse Town, pois eu tenho a chave para solucionar os seus problemas. Isso mesmo, seja bem-vindo ao Hashtag da Hora, com tudo o que você precisa saber sobre Kingdom Hearts. Sim, nós fizemos um apanhado com toda a história e a gente organizou de uma maneira concisa para que faça algum sentido e você consiga entender alguma coisa. Eu sei que até você que é fã de Kingdom Hearts não entendia muito bem, mas vamos nessa. Acho que parece estranho dizer isso de uma série famosa pela sua história complexa, Kingdom Hearts começa de uma maneira bem simples. Com o nosso amiguinho Sora, um garotinho de 14 anos que vive pacificamente na Destiny Island com sua família, seu amiguinho de longa data, o Rico, e a recém-chegada Kairi. O trio sempre teve vontade de viajar e conhecer novos mundos. E em uma noite corriqueira, onde Sora estava na sua casa brincando de Max Steel, lendo o gibi do Miran e raspando a parte holográfica da figurinha pra cheirar e ver se dava onda, essas coisas que criança faz normalmente, a mãe dele chama ele pra jantar e, oh meu Deus, ou a figurinha deu uma onda muito louca, ou a ilha está sendo totalmente sugada pela escuridão, que é o caso. A figurinha não dá onda, gente, para. Não cheire figurinhas! Sora acorda em um mundo incomum, onde alguns personagens de Final Fantasy explicam pra ele sobre as misteriosas criaturas conhecidas como Heartless, do português Os Sem Coração. Versão brasileira, Herbert Richards. E esses Heartless, eles estão invadindo os mundos junto com a escuridão. Então eles falam sobre o seu destino como o portador da lendária Keyblade, uma arma capaz de banir a escuridão, derrotar o mal e trancar o coração desses mundos, não deixando com que a escuridão, nem os Heartless, nem nada de mal aconteça novamente nesses lugares. E é agora que a cabeça de todo jovem, quando estava jogando Kingdom Hearts, explodiu. Porque o Sora conhece Donald e Pateta. Ele conhece Donald e Pateta. Donald e Pateta estavam procurando pelo seu rei, Mickey, dono da porra toda, e ordenou que eles achassem a Keyblade e ficassem perto dela. Sora, Pateta e Donald formam, além de uma bela amizade, um time incrível que viaja pelos mundos e destroem a escuridão e banem os Heartless para todo sempre. Tudo isso enquanto procuram pelo seu rei Mickey e pelos amigos do Sora. Mas eles também descobrem que os segredos sobre essas criaturas misteriosas chamados Heartless residem com um cientista conhecido como Ansem, que estuda o coração humano e publica suas descobertas em diversos relatórios. No meio de sua jornada lutando contra os Heartless, Sora e seus amigos se encontram com o Rico, que estava sendo enganado e usado como um peão pela vilã Angelina Malévola. Os dois travam uma batalha, onde Sora sai vitorioso e logo em sequência ele enfrenta a Malévola, que jura de pé junto, acredita de coração que ela realmente é a vilã principal do jogo. Sabe de nada, inocente! Depois de derrotar a Malévola, Sora descobre que na verdade o Ansem que estava por trás de toda essa treta, causando essa peleja deveras complicada de lutar contra a Heartless e tudo mais. Tudo isso em busca de algo
chamado Kingdom Hearts. Ele só queria uma cópia do jogo? Poxa, dá uma pra ele. E no meio dessa sua busca, ele possui, tipo um encosto, ele possui o corpo de Riku. O cara é muito mal e não perdoa. Nem criança de 14 anos, man. Que isso? Beleza, galera, agora a coisa vai começar a ficar um tico complicada e difícil de entender, que não faz muito sentido mesmo, mas faz. Antes de sequer correr atrás de Ansem, Sora descobre que o coração da sua amiga Kairi, que se encontra inconsciente no momento, reside dentro dele. E como ele é um gênio, ele fala assim: nossa, minha amiga reside dentro de mim, o coração dela, eu vou libertá-la. Aí ele pega a Keyblade, se sacrifica com vontade de salvar a menina mesmo, só que aí ele se sacrifica e por consequência ele se torna um Heartless, um sem coração. Mas graças à luz de Kairi, Sora volta ao normal, mais determinado do que nunca, e vai atrás do Ansem para resolver essa peleja de uma vez por todas. No fim, Sora vence. Mas a desgraça já tá feita. A porta pra tal da dimensão onde a Kingdom Hearts está localizada foi aberta já deu merda. Já tinha que evitar o negócio, não evitou. Mas com a ajuda do Riku e do Mickey, eles conseguem fechar novamente a porta para a dimensão da escuridão. Com a infeliz consequência de que o Riku e o Mickey ficaram presos lá. Mas o que é uma guerra, uma batalha contra o mal sem alguns sacrifícios, não é mesmo? É só o dono da Disney e um menino qualquer. Na verdade, um menino qualquer. Brincadeira, pra quem gosta do Riku. Ele é o Sasuke dessa história. Enfim, o Riku e o Mickey ficaram presos na dimensão da escuridão. E ao invés de só ficar de boa e voltar para casa com a sua amiga Kairi, em um desfecho triunfante, eles se separam e Sora parte em busca dos seus amigos Mickey e Riku. E esse é só o desfecho do primeiro capítulo de uma história mais cabeluda que o Capitão Caverna se depilando com Gillette Sega. Vamos lá. O segundo jogo da série Chain of Memories liga as histórias de Kingdom Hearts 1 com Kingdom Hearts 2. Apesar do gameplay desgraçado que te força a jogar um Yu-Gi-Oh! Do inferno com seus inimigos mortais, esse jogo é essencial para você entender certas coisas. Após o final de Kingdom Hearts, a busca pelo Mickey leva o nosso trio de 3 a um local chamado Castle Oblivion. Ao adentrar o castelo, uma figura encapuzada está esperando por eles e diz que eles irão encontrar as respostas que procuram, mas precisarão dar algo em troca. Então eles entram, né? Se você vai achar as suas respostas, você precisa dar algo em troca. Como assim algo? Algo pode ser tipo 10 reais. Ou toba, não quer, né? Define o que é esse negócio que eu tenho que dar em troca. Mas eles vão. Eles são muito corajosos. Os figurões encapuzados de sobretudo são membros de um grupo chamado Organization. Suas motivações são tanto quanto misteriosas, mas o seu objetivo é tomar controle da Keyblade. I should think it's obvious. Mas um grupo dissidente da organização começa a planejar um golpe, no qual trairiam a organização para controlar Sora e tomar o poder. E para isso, eles utilizam a habilidade de uma menina conhecida como Naminé, que tem o poder de alterar as memórias do Sora. Eventualmente, Sora encontra Naminé, que o conta o que está acontecendo e o avisa que para que ele possa recuperar suas reais memórias, ela precisaria colocá-lo em estado inconsciente de repouso. O poder dela é basicamente um Boa Noite Cinderela, mas com uma futuricada assim no cérebro ao invés de... Perante a este perigo, Sora fala: tá bom! E ele é colocado em sono profundo junto com seus amigos. Por que não me coloca no lugar do Sora? Riku, ao mesmo tempo, consegue escapar do reino da escuridão e vai para Castle Oblivion, guiado por uma voz misteriosa dentro da sua cabeça. E aparentemente é a voz do Ansem, que foi derrotado, mas ainda reside em parte dentro dele. É tipo exorcizar o menino, mas ainda tem um pouquinho do capeta lá dentro. E durante toda a sua jornada pelo castelo, Riku luta para controlar essa partezinha do Ansem que ainda tá dentro dele, porque ele é um atormentado, esse menino. Um adolescente muito problemático. A organização, por sua vez, uns belos e uns filhas da Bird, se aproveitam dessa situação toda e começam a colocar muita pressão no menino para ele sucumbir às emoções obscuras e negativas dele e ser completamente controlado. Mas com a ajuda do seu mais novo amigo Mickey Mouse, ele supera essas dificuldades. Com isso, Riku descobre que na verdade a voz não era do Ansem, era de um brother chamado Diz. E depois de passar por toda a organização, Riku se encontra com Sora e Naminé, que lhe oferece a oportunidade de selar as memórias do Ansem de uma vez por todas. Frente à oportunidade de acabar com os seus problemas de muito tempo, de ser atormentado pelo Ansem, um cara mau, que tá querendo possuir o corpo dele, ele obviamente fala que não e que ele vai lidar com a escuridão dele da maneira dele.
Mas é um arrombado! Rico e seu amigo Mickey Mouse partem de lá, metem o pé e deixam seu amigo Sora nas mãos da estranha que tem o poder de manipular memórias. Parece uma excelente ideia. Por que não, né? Pau no cu do Sora. Você já viu o tamanho do pé daquele moleque? Que moleque esquisito. Deixa ele com essa estranha aí. Eu não quero nem saber. Sora, grande abraço. Falou! Achou complicado? Não é tanto assim, gente. A história agora continua em Kingdom Hearts 2, onde fica mais complicado ainda. Durante o começo do jogo, nós acompanhamos um novo personagem chamado Roxas, que tá curtindo os últimos dias das suas férias de verão com os seus amigos. Mas durante todo o percurso, ele começa a ser atingido por memórias que não sabe se é dele, o que tá acontecendo. Ele tá lembrando de umas paradas que, meu Deus, isso faz parte da minha vida. Então, ele começa a entender que ele tem uma conexão com o Sora, além de memórias também de que ele é o 13º membro da Organization, que a gente falou agora do Chain of Memories. Eventualmente, ele é atraído por uma mansão abandonada, onde ele encontra o Sora dormindo. E sem entender direito o porquê, esse é o último passo que precisava para despertar Sora do seu sono. Após mais ou menos um ano de sono profundo, Sora e seus amigos, junto com Mickey, viajam até a torre do mago Yen Sid, onde descobrem mais sobre a ameaça da Organization, liderada por um homem chamado Xemnas. Não sei falar o nome dele direito. Que tem o aparente objetivo de construir uma Kingdom Hearts artificial utilizando de corações humanos, que pode dar uma catástrofe absurda. Então, o nosso glorioso grupo de adolescente, Pato Mago e Cachorro Guerreiro partem em busca de destruir e acabar com esses planos malignos da Organization. Ao explorar um complexo científico, nós acabamos aprendendo mais sobre Xehanort, que é o verdadeiro vilão da série. Mickey explica para os heróis que, na verdade, Ansem, que derrotamos no primeiro jogo da série, era um Heartless do Xehanort. O Ansem real, que se chamava Ansem the Wise, Ansem o Sábio, se disfarçava e utilizava do nome Diz, e tudo que ele buscava era uma maneira de se vingar dos seus aprendizes que o traíram e se tornaram membros da organização. Ficou muito confuso? Relaxa, que a gente vai voltar nisso ainda mais pra frente. Com a ajuda de Rico, Sora e Mickey conseguem derrotar Xemnas, mas se veem presos no Realm of Darkness, ou o Reino da Escuridão. Ao chegarem na borda de uma praia, eles encontram uma garrafa. Dentro dessa garrafa tem uma mensagem da Kairi. Assim que eles leem a mensagem, eles são teleportados para sua terra natal, a Destiny Island. Chegando na Destiny Island, eles reencontram a Kairi e dá pra eles uma carta do Mickey, com um conteúdo misterioso que é um cliffhanger horroroso. 3 anos depois, eles lançam Kingdom Hearts 358/2 dias, 358 dias e meio, 358 dividido por 2 dias. É confuso o nome. Esse jogo foca em eventos que acontecem simultaneamente a Chain of Memories e detalha mais os planos da organização, com um foco pesado no ponto de vista do Roxas, a amizade forte que ele constrói com o Axel e a recruta novata Xion. Acontece que Xion é criada por Vexen, um membro da organização com o objetivo de transformá-la em uma réplica do Sora. Mas para que consigam isso, eles precisam de algumas memórias do Sora que estão presentes no Roxas. O jogo acontece paralelamente a Chain of Memories, e enquanto os membros da organização que estão em Castle of Oblivion estão querendo roubar as memórias do Sora, os caras estão lá tentando transferir as memórias do Sora que estão no Roxas pra Xion. Esse menino Roxas, por que as memórias do Sora estão nele? E por que esse salavrário da organização toda essa coisa com o pobre menino? Ele só quer chupar um picolé e água salgada com o amigo Axel. Acontece, meu jovem da hora, que Roxas é o nobody do Sora. É de onde eles tiram essa história. Se você ainda não entendeu direito e não fez sentido pra você o que Corolhos é um Heartless, que Cachetola alada é um nobody. Não é mesmo? Calma, a gente vai resolver isso agora. Quando o coração de uma pessoa é corrompido pela escuridão em Kingdom Hearts, duas coisas podem acontecer. Quando a pessoa possui um coração forte o suficiente, a sua alma dá vida a um corpo sem coração e, consequentemente, sem emoções, que age apenas
pela razão e pelo seu interesse próprio. Esses são os nobodies. A maioria dos nobodies, eles são meio que uns monstros malvadinhos, mas alguns conseguem manter uma forma humana e até mesmo ter lembranças da sua vida passada, quando eles tinham um coração, quando não era só uma alma que deu vida a um corpo. Já o coração dá vida a um ser que age apenas por instinto e emoção, e esse é o Heartless. Não faz nem sentido. O troço é formado por um coração e é um Heartless, mas ele é só coração. Qual o curso de inglês que esses japoneses estão fazendo pra dar nomenclatura pros negócios? Tá errado. Tinha que ser Hearts a lot. É só coração o negócio. Enfim, vocês lembram do momento em Kingdom Hearts 1, onde o Sora usa a Keyblade em si mesmo pra poder libertar o coração da Kairi que reside dentro dele? Então, naquele momento, além dele ter se tornado um Heartless, seu corpo e alma deram vida a um Nobody. Nobody esse conhecido como Roxas. Tem que respirar fundo, Kingdom Hearts é difícil. Nesse momento, muitas perguntas foram respondidas na sua cabeça, mas surgiram mais 80 mil. Mas segura um pouquinho, porque nós precisamos passar por alguns eventos importantes antes de chegar nas respostas que você precisa. Afinal de contas, o que é uma boa trama mal escrita, sem vários plot holes e muita confusão? Hoje, na sessão da tarde. Os outros nobodies da organização só têm um objetivo: juntar corações suficientes para fazer uma Kingdom Hearts artificial e usá-la como seu coração para se tornarem e se sentirem completos novamente. Para isso, eles precisam do poder da Keyblade, que é a única arma capaz de derrotar um Heartless e libertar o seu coração. E agora você entende o porquê desse furdúncio todo para controlar o Sora, fazer um clone do Sora, controlar alguém que possa usar a Keyblade do Sora para ter o poder para poder coletar esses corações que eles querem. É isso. Enganei vocês. Eles querem um Keyblade Wielder, um guardião da Keyblade, um guerreiro da Keyblade que possa usar esse poder. E a verdade sobre Roxas é revelada de maneira lenta e dolorosa, enquanto a gente se aprofunda em relações que a gente nem quer se aprofundar tanto, sobre chupar um sorvete juntos e ser amigos. E é isso. Axel, Roxas e Xion começam a desenvolver uma linda amizade. O problema é que para Xion existir, Roxas tem que desaparecer. Sumiu! E quanto mais um fica forte, o outro se enfraquece. Enquanto isso, Naminé precisa restaurar as memórias do Sora em Castle Oblivion. Mas para isso acontecer, ela precisa que Roxas se una novamente a Sora. Mas o único problema dessa equação é a própria Xion. Enquanto ela existe, Sora não pode acordar. E Axel também está constantemente em conflito interno por ter que seguir as ordens da organização e está claramente usando e abusando dos seus melhores amigos. E em determinado momento, Xion, fofa, descobre toda a verdade e não quer mais saber de existir. Ela quer devolver todas as memórias pro seu dono original, Sora. Nesse meio tempo, Xion foge inúmeras vezes, obriga seu amigo Axel a dolorosamente detê-la por seguir ordens da organização, desafia Roxas a lutar contra ela, que acaba destruindo a própria amiga, o que faz com que as memórias dela voltem pro Roxas, que saíram dele, as memórias do Sora, que estavam no Roxas, saíram dele, foram pra ela e voltou pro Roxas. Roxas descobre a verdade, fica full pistola e resolve voltar lá pra soltar-lhe um catiripapo na orelha dos Xemnas. Que atrevido! Nesse momento, Riku, que tinha acabado de deixar o Castle Oblivion, intervém e usa do poder da escuridão para deter Roxas e levá-lo a Naminé em busca de continuar o processo de restauração do Sora. De repente, Roxas acorda em um quarto, achando que tudo isso foi apenas um sonho. O jogo termina na abertura do Kingdom Hearts 2, com Roxas curtindo as férias de verão com seus amigos. Alguém me dá um tiro. Acontece que toda essa sequência no começo de Kingdom Hearts 2 não se passava de uma simulação criada por Naminé e diz que estava auxiliando no processo de recuperação do Sora. Putz, era tudo uma mentira. Agora nós entendemos melhor o que aconteceu entre Kingdom Hearts 1 e 2. As motivações de um grupo conhecido como Organization 13 e alguma coisa ou outra sobre os antagonistas do jogo. Mas pra gente entender melhor o que vem pela frente, a gente tem que dar 2 passos pra trás. Pra ser mais exato, voltar uns 10 anos no passado. Kingdom Hearts Birth by Sleep se passa 10 anos antes de Kingdom Hearts 1. Birth by Sleep também tem foco em 3 heróis, Ventus, Terra e Aqua, dos quais suas vidas, decisões e ações irão impactar diretamente
nos heróis do futuro, Sora, Riku e Kairi. Assim como o vilão de toda a série, Xehanort, cujas ações irão impactar todos os jogos da franquia. Motivado por uma vontade gigantesca de possuir uma arma lendária chamada Keyblade, mas se escreve X-Blade, X-Blade, invocar Kingdom Hearts e submergir todos os mundos em escuridão, Xehanort cria uma sequência de eventos que literalmente destroem o coração de Ventus, Terra e complica bastante a vida da Aqua. Após um trágico confronto com o vilão num local conhecido como Cemitério das Keyblades e que causam incontáveis problemas que devem ser solucionados pelos nossos heróis Sora, Riku e Kairi. E é sobre isso que se trata o próximo jogo da franquia, Kingdom Hearts Coded. Eu não tava confuso o suficiente, vamos codificar tudo. É isso? O jogo se inicia quando Jiminy, o grilo, sabe o grilo falante do Pinóquio, que acompanha Sora, Pateta e Donald em toda sua aventura relatando em seu diário a história dos nossos heróis, se depara com uma nota que ele não lembra de ter escrito. Então ele fica em desespero, pensando, gente, não lembro de ter feito isso. Mickey, me ajuda! Eles então criam um mundo virtual para decodificar a nota com a ajuda das versões virtuais do Sora e do Riku, revivendo todos os eventos descritos no tal diário do grilo falante. E eles descobrem que essa nota se tratava de uma mensagem secreta enviada pela Naminé, que nos revela que existem memórias especiais que residem dentro do Sora, do Sora de verdade, não do Sora virtual, que pertencem a pessoas com as quais ele tem uma conexão. E essas pessoas, elas estão sofrendo de uma grande dor infligida ao longo de toda a série Kingdom Hearts e cabe a Sora ajudar ela. Mickey então escreve as descobertas que ele fez no mundo virtual com o Sora e com o Riku virtual em uma carta e envia para Sora e seus amigos. E essa carta é a carta que é lida no final do Kingdom Hearts 2. Quem são essas pessoas? Que dor é essa? Porque de todas as pessoas do mundo é logo Sora que tem que resolver a treta. Nós já vamos responder essas perguntas, mas antes disso, vamos passar por mais um jogo da série. Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance, entendeu? 3D, o jogo saiu para Nintendo 3DS, que é 3D, e aí Dream Drop Distance, DDD. Uma boa sacada agora, hein, os japoneses? Só que não. Só que não. Após a morte do falso Ansem no Kingdom Hearts e do triunfo dos nossos heróis sobre os Xemnas no Kingdom Hearts 2, um problema aí está resolvido, mas um maior ainda foi criado. Ao matar tanto Heartless quanto Nobody do Xehanort, as duas metades se juntaram e deram origem, reviveram novamente esse velho besta da desgraça. Atento aos acontecimentos, o mestre Yensid percebe o desequilíbrio entre os poderes da luz e da escuridão. Com isso, ele convoca Riku e Sora. E esses dois agora vão ter que passar pelo exame da marca da maestria da Keyblade para melhorarem suas habilidades como portadores da arma lendária. Os dois protagonistas então partem em caminhos separados para reacordar mundos que foram destruídos pelos Heartless e assim provar os seus poderes como verdadeiros guerreiros da Keyblade. Durante suas jornadas, Sora e Riku encontram versões ressuscitadas de Ansem e Xemnas e uma versão jovem de Xehanort. Se o bicho velho e careca já era difícil de lidar, imagina ele jovem e dinâmico. O que aconteceu é que quando Sora e Riku foram adormecidos para entrar nos mundos dos sonhos e ter acesso aos mundos adormecidos, só o Sora que realmente foi pro mundo dos sonhos. O Riku, na verdade, foi levado para dentro do sonho do Sora e ele tá lá dentro o tempo todo tentando proteger o Sora dos pesadelos. E o Sora, enquanto dormia, foi sequestrado pelos Xehanort e a sua nova Organization 13. Xehanort então revela o seu novo plano de reconstruir aquela Keyblade que se escreve X-Blade. Isso tudo com a ajuda da sua nova Organização 13 e parece que Sora é a última peça que falta. Com um pouco de ajuda, Riku consegue salvar o seu amigo e é aprovado no exame como um mestre da Keyblade. E no fim do jogo, Riku vai buscar a Kairi para que ela também possa ser treinada e se torne uma mestre. Finalmente essa menina vai pegar uma chave e vai chapuletar a cara de vagabundo. Tava esperando por isso.
E depois do Dream Drop Distance, foi lançado outro jogo que é mais ou menos uma pequena demo do que a gente pode esperar do Kingdom Hearts 3, mas também tem muita base de história nele. Com mais ou menos 3 horas de gameplay, eu zerei em 2 horas e meia, o jogo Kingdom Hearts 0.2 conta o que aconteceu com a Aqua depois dos eventos de Kingdom Hearts Birth by Sleep, porque ela se sacrificou numa tentativa de salvar os seus amigos Terra e Ventus. E com isso, ela ficou presa no mundo da escuridão. Lá, ela encontra memórias de seus amigos, ilusões, é obrigada a lidar com tristeza, arrependimento, enquanto vaga sem rumo e precisa lutar também contra ela mesma. É tipo uma mensagem, no reino da escuridão, ela acaba encontrando com a parte dela que não acredita nela, que não acredita na bondade, que não acredita no poder da amizade. Ela acaba encontrando uma parte dela que é meio que representando um pouco da depressão. E ela tem que lutar contra essa depressão, contra essa tristeza, para fazer com que a luz prevaleça. E lá, ela encontra Mickey, depois de 10 anos, e o ajuda a chegar na porta onde ele, Riku e Sora fecham o reino da escuridão em Kingdom Hearts 1. Kingdom Hearts 0.2, ele conecta Birth by Sleep com Kingdom Hearts 1 e fecha a corrente toda de eventos que nos leva a Kingdom Hearts 3. Mas é só o começo! Fala de mesma coisa aí! São muitos eventos contados fora de ordem e sem nenhuma explicação clara. Além de não saber dar nome certo para as coisas, os japoneses não sabem contar uma história de maneira concisa e coerente. A cronologia dos jogos nunca foi o mistério principal. O real quebra-cabeça, na verdade, tá em como alguns eventos que acontecem nos jogos afetam o universo. E é isso que a gente vai investigar agora. Mas antes, vamos recapitular a ordem das coisas pra ninguém ficar perdido e porque eu também tô um pouco perdido, então vamos nos organizar aqui, vai. Cronologicamente, o primeiro jogo é Kingdom Hearts Birth by Sleep, que acontece 10 anos antes de Kingdom Hearts 1. Nele nós descobrimos os planos de Xehanort e muitos dos acontecimentos da série. A conclusão de Birth by Sleep termina com o início de Kingdom Hearts 0.2, com a Aqua explorando o mundo da escuridão após se sacrificar pelo Terra e o Ventus, e termina no fim de Kingdom Hearts 1. No fim do Kingdom Hearts 1, Sora vai atrás do Mickey e do Riku, e aí eles entram no Castle of Oblivion, e esse é o Chain of Memories, que acontece ao mesmo tempo que o Kingdom Hearts 358/2. E aí a história se desenrola e termina no começo de Kingdom Hearts 2, e por sua vez termina com a carta que Mickey escreveu em Coded e dá início à aventura de Dream Drop Distance. Ainda assim, mesmo após a gente entender toda a cronologia e os eventos de cada coisa, tem muita confusão aí. Mas para entendermos melhor essas coisas, nós precisamos nos aprofundar e estudar documentos que nós encontramos dentro dos jogos e até mesmo histórias que aconteceram antes deles. O que eu estou fazendo com a minha vida? É só um jogo. 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 É só um jogo, é só um jogo, é só um jogo, é só um jogo. Vamos começar examinando as coisas que tocam todos os jogos. O vilão Xehanort, a Organization 13, os portadores de Keyblade e por último, mas não menos importante, na verdade é a coisa mais importante de todas, a própria Kingdom Hearts, que é basicamente a entidade que dá nome ao jogo. Uma lua em forma de coração que fica lá no céu brilhando tão bonita, fonte de um poder incomensurável. Alguns dizem ser pura escuridão, outros dizem ser pura luz. A Kingdom Hearts existe desde o início dos tempos, quando todos os mundos eram um só. Ela continha o coração de todos os mundos e ela era guardada e protegida pelos guerreiros, pelos portadores da Keyblade. Depois dos eventos da Guerra das Keyblades, que desencadeou a fragmentação dos mundos e a escuridão engoliu a Kingdom Hearts, ela desapareceu. Anos depois, Xehanort tentaria invocá-la de novo, fazendo uso dos portadores da Keyblade, Aqua, Terra e Ven, nos eventos de Kingdom Hearts Birth by Sleep. Em Kingdom Hearts 2, nós conhecemos uma Kingdom Heart amarela, feita artificialmente pela Organization 13, usando corações de pessoas, com o intuito secreto de usar os 13 membros da organização como recipientes para a alma de Xehanort, enquanto seu Heartless Ensign manipula Malévola para abrir e criar uma porta para uma Kingdom Hearts incompleta, feita somente com o coração dos mundos e alguns corações completos. As lendas dizem que depois que Kingdom Hearts for aberto, os mundos devem se conectar novamente, se tornando assim um mundo só. Alguns desses mundos têm papéis especiais, como Traverse Town, que é um mundo feito para pessoas que tiveram seus mundos destruídos, ou Land of Departure,
que era o lar de diversos portadores da Keyblade, que foi transformado por Aqua em Castle Oblivion para servir de refúgio e esconderijo para Ventus, enquanto ele recupera o seu coração da luta contra Xehanort. Para acessar o coração desses mundos e a Kingdom Hearts é necessário portar a X-Blade. E foi num confronto pela X-Blade e Kingdom Hearts que o mundo foi engolido pela escuridão junto com a Kingdom Hearts, num confronto conhecido como a Guerra das Keyblades. A Guerra das Keyblades aconteceu num período conhecido como a Era dos Contos de Fada, onde todos esses mundos eram um só e viviam em harmonia. Nessa época, os portadores da Keyblade protegiam a luz de Kingdom Hearts e eles eram liderados por 4 jovens conhecidos como Foretellers. Esse período é retratado nos jogos de mobile e de navegador conhecidos como Kingdom Hearts Unchained X, Kingdom Hearts X e um longa conhecido como Kingdom Hearts Unchained X Back Cover. X Back Cover, no caso, ele vem junto com o Kingdom Hearts 0.2 quando você compra o jogo. Durante esse período, uma misteriosa figura encapuzada lidera os Foretellers e escreve um livro conhecido como O Livro das Profecias. Esse livro contém previsões de eventos que vão ocorrer no futuro e foram presenciados pelo olho observador do mestre. Ele distribui uma cópia do livro para cada um dos seus Foretellers, seus aprendizes, e dá para cada um deles uma missão. Os Foretellers nessa época são 6, e ele ordena 5 deles a criarem grupos de portadores de Keyblade. As uniões que devem coletar o máximo de Lux possível para proteger a luz de Kingdom Hearts. Ao 6º aprendiz Luxo, ele entrega uma Keyblade sem nome e com um olho misterioso que observa os eventos e permite com que a versão futura do mestre possa escrevê-lo. E também uma caixa misteriosa que ele deve carregar com ele até um determinado local. Logo após isso, o mestre some e seus planos entram em ação. Luxo viaja grandes distâncias e as tarefas dadas para cada um dos aprendizes acabam entrando em conflito, causando de maneira proposital a Guerra das Keyblades. A escuridão gerada no coração das pessoas e pelas mortes que acontecem na guerra engolem o mundo, mas a luz no coração de cada criança não deixa com que o mundo seja destruído, apenas divide ele em mundos diferentes. Que é todo o conceito de mundos diferentes do Kingdom Hearts que a gente conhece, que tem o mundo dos personagens da Disney, aí tem os brothers do Final Fantasy no meio, é isso. Dividiu em vários mundos. Era pra ter sido engolido tudo, mas aí teve uma partezinha de luz que salvou. Por sorte, uma das tarefas de um dos aprendizes era criar um novo grupo de portadores de Keyblade para que eles pudessem proteger a luz restante no universo e impedir que toda essa treta voltasse a acontecer novamente. E, obviamente, continuar com a sucessão dos portadores de Keyblade. O conhecimento sobre essa era acaba se perdendo. Seus ecos eram considerados lendas pela maior parte das pessoas, mas um homem específico fica fascinado por essas lendas e decide que vai recriar todos esses acontecimentos só pra ver qual é. E o nome deste besta é Xehanort. Nascido em Destiny Island, Xehanort sempre foi muito ambicioso por conhecimento e sonhava em viajar pelos mundos. Ao deixar o seu mundo natal, Xehanort conhece Heracus, que ensina para ele o caminho da Keyblade e também sobre as antigas histórias da Era dos Contos de Fada. Por já estar velho, Xehanort sabe que ele não vai durar muito, não vai ter como ele sobreviver e conseguir recriar e viver a experiência da Guerra das Keyblades e toda a tragédia que ele quer recriar de novo por pura curiosidade, porque ele é um idiota, ele é um velho mal do caralho, um babaca esse brother, velho. Aí ele acha o Ventus. Aí ele fala, eu vou treinar esse jovem, vou ensinar o caminho da Keyblade pra ele. E quem sabe, né, esse corpinho aí a gente pode usar de alguma maneira. Mas o Xehanort percebe que o Ven não é forte o suficiente, então ele só resolve sacrificar o moleque pra recriar a X-Blade. Pra isso, ele extrai toda a escuridão do coração do Ventus. Essa escuridão assume a forma de Vanitas. Obviamente, isso danifica o coração do pobre Ventus e quase destrói o moleque. Então, Xehanort deixa o jovem em repouso, onde? Em Destiny Island, onde o coração de um recém-nascido o encontra e repara o seu coração. Esse recém-nascido é o Sora, que agora tem uma conexão permanente com o Ventus. Sim, meus amigos, é por isso que o Roxas é um nobody diferente de todos e especial. É por isso que ele é idêntico ao Ventus e não ao Sora. E é por isso também que o maluco do Vanitas tem a aparência do Sora. Ventus, então, consciente, mas com amnésia, é deixado pelo Xehanort com seu amigo Heracus para treinar
treinar a sua luz, que é mais fraca do que a escuridão do Vanitas. Quando deixa Ventus para ser treinado, Xehanort observa a prova da marca de maestria da Keyblade dos dois discípulos de Heracross, Terra e Aqua. Terra falha miseravelmente no exame por não conseguir controlar a escuridão em seu coração, e Xehanort então planta a sementinha da discórdia do capeta na cabeça do Terra e fala: "Você já é bom o suficiente para ser um mestre. A escuridão é sua amiga. Vamos lá." Com o plano de Xehanort funcionando perfeitamente, os três aprendizes são levados ao cemitério das Keyblades, o local onde aconteceu a Guerra das Keyblades no passado que deu a merda toda. Tá ligado? E Ventus, nesse ponto, já é forte o suficiente para portar a X-Blade. No cemitério das Keyblades, onde os três se encontram para a batalha final contra Xehanort, Ventus acaba entrando em um confronto interno contra o Vanitas, do qual forja a X-Blade. Vanitas toma conta do corpo de Ventus e, finalmente, a Kingdom Hearts é invocada novamente. Xehanort possui o corpo do Terra. Nunca confie em um velho com uma voz grossa. Ele provavelmente só tá querendo possuir o seu corpo, ainda mais se ele parecer com esse aqui, tá bom? Então, se o Xehanort tá dentro do Terra, vamos chamar ele agora de Terranort, beleza? Aí o Vanitas e o Terranort atacam a Aqua, que é salva pelo Mickey Mouse. Por que não? Um habilidoso portador de Keyblade, treinado pelo mestre Yensid, que já estava ligado nos planos malévolos dos Xehanort. E é nesse rolê que a X-Blade é destruída, Ventus fica na merda, aí a Aqua usa a Keyblade dos mestres para transformar a Land of Departure no Castle Oblivion, a esconder o corpo do Ventus, enquanto ele se recupera de todo esse conflito. E em um conflito contra o Terranort, onde ele é quase consumido pela escuridão, ela triunfa, se sacrificando para salvar ele. E agora o Terra tá preso em Hollow Bastion, onde ele encontra Ansem e seus aprendizes estão estudando o coração humano e ele acaba se tornando um aprendiz também. E aí ele começa a pesquisar a escuridão no coração das pessoas por meio de experimentos antiéticos, eu diria, que no fim geram o descobrimento dos Heartless. Ansem descobre o que ele tá fazendo e ordena que ele pare com isso já. Mas Xehanort e outros aprendizes traem ele e o exilam no mundo da escuridão. Durante seus experimentos, Xehanort, para se livrar das emoções, usa a Keyblade em si mesmo e nos outros aprendizes, criando nobodies de si mesmo e se dividindo em dois. O Fake Ansem, que derrotamos em Kingdom Hearts 1, e o Xemnas. De alguma forma, o Ansem Heartless viaja no tempo e explica pro Xehanort jovem sobre todo o seu plano de reforjar a X-Blade usando 13 corações da escuridão, que são os membros da Organização 13, que seriam 13 encarnações diferentes de Xehanort, confrontando 7 forças de luz. Meu cérebro já era. Então ele passa a habilidade de viajar no tempo para o seu eu mais jovem e volta para sua linha temporal original, só que chegando lá ele perde as memórias de tudo que ele fez. E é obviamente, dentro do universo Kingdom Hearts, é o que acontece quando você viaja no tempo, você passa suas memórias, aí você perde sua memória. Mas se você passou a sua memória para você mais novo, como é que você não lembra? O nome disso talvez seja Alzheimer pela velhice, não sei. E esses eventos desencadeiam nos acontecimentos de Kingdom Hearts Dream Drop Distance, e os únicos que podem pará-los são os portadores da Keyblade. Durante Birth by Sleep, antes do confronto final, Terra encontra com Riku e Sora quando eles eram nenenzinho ainda, tinham 4 aninhos, gente. E aí ele passa para Riku o poder de ser um portador de Keyblade. Sim, a Keyblade que o Sora usa no Kingdom Hearts 1, na verdade, era para ser do Riku, mas por conta da escuridão no coração de Riku e as conexões que Sora tem com o Ventus, a Keyblade acaba escolhendo o Sora ao invés dele. Riku, então, passa a série toda lidando com a escuridão dentro de si, até se tornar um digno Keyblade Master. Kairi, por sua vez, acidentalmente ganha o poder de portar uma Keyblade ao tocar na Keyblade da Aqua. Os três, então, se tornam os novos portadores da Keyblade que devem proteger as 7 luzes contra os planos malévolos de Xehanort. E essas 7 luzes são formadas pelas princesas do coração, seres de pura luz e bondade, que são as princesas da Disney e a Kairi. Durante os eventos do Kingdom Hearts 1, que levaram à criação no Nobody do Sora, aquele especial, o Roxas, teve um outro Nobody que também foi criado, e esse Nobody é da Kairi. A Naminé! Sabe a Naminé? Controla a mente, essas coisas assim? É um Nobody da Kairi. Tem um outro Nobody que é muito especial, e o nome dele é Axel. Devido à grande amizade que ele tem com Roxas, ele acaba ajudando o Sora no Kingdom Hearts 2 e ele trai a organização. Com isso, ele se torna um ser completo novamente. Ele deixa de ser um Nobody. Então, Mickey dá para ele
o poder de ser um portador de uma Keyblade. E assim nós temos mais um guerreiro do lado da luz. Porque afinal de contas, com esse plano maligno do Xehanort, a gente precisa de toda a ajuda possível. Depois dos últimos eventos da série, Yensid convoca Riku, Kairi e Mickey para contar a história de Aqua. Riku e Mickey então recebem a missão de voltar ao Reino da Escuridão e salvar a Aqua de lá. Tira a mina desse buraco! Sora também é convocado. Apesar de ter falhado no seu exame para se tornar um mestre da Keyblade, ele recebe a missão de encontrar um guerreiro que uma vez também já perdeu a sua força. Ele mesmo, Hércules, que vai ensiná-lo a recuperar todo o seu poder e poder lutar contra os planos malignos de Xehanort em Kingdom Hearts 3. Porra, a gente acabou, cara! É isso! Kingdom Hearts é isso! Muito fácil, não é mesmo? Se vocês querem ver eu me aventurando em Kingdom Hearts 3, acessem damianizando.live. Assistam outros hashtag da hora, conteúdo, coisa maravilhosa. Meu coração agitou, gente, meu Deus do céu. Isso é Kingdom Hearts, gente, pra mim chega. É isso aí, pessoal. Acabou, Xehanort tem que acabar esse velho chato. Beijo. Fui!